Seja muito bem-vindo a mais um Fala Cinecoff Podcast, que essa semana está incrível. Nós vamos falar de saúde feminina. E olha só, eu venho em homenagem a essa campanha também tão importante, que é o Outubro Rosa, que chama a atenção das mulheres, Luciano. Exatamente, eu acho que ainda, na verdade, deveria ser o ano inteiro, né? Mas, simbolicamente, o outubro ficou marcado justamente por causa disso. E a gente está recebendo aqui no nosso podcast a doutora Alícia Françoso Miranda. É um prazer enorme recebê-la aqui para falar de um assunto tão importante, mas também tem outras novidades que a gente vai abordar hoje. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de falar de saúde da mulher. Para mim é sempre gratificante, o meu principal trabalho é promover a saúde da mulher. Então poder trazer isso, trazer informação, eu acho que aí a gente está impactando de forma positiva na vida dessas mulheres. A gente falou desse mês, né, considerado um mês diferenciado com relação à saúde da mulher, prevenção ao câncer e aí por diante. Mas eu acho que é importante também dizer que não pode ser só outubro. É o mês inteiro, o ano inteiro, na verdade, de prevenção, de cuidados necessários, né? Sabe que esse mês a gente recebe muita paciente no consultório para falar sobre prevenção ou sobre rotina. E eu costumo falar para as pacientes assim, que é o outubro além do rosa. Muitas vezes a paciente vem preocupada só com a mama. Mas tudo bem, a mama está lá em primeiro lugar como câncer na mulher. Aí depois vem o câncer de cólon, a gente tem o câncer de colo do útero. E as pessoas ficam no outubro rosa na mama e esquecem de todos os outros fatores. Mulher também infarta, mulher também tem alteração de colesterol. Então a gente tem que olhar a saúde geral, a gente tem que olhar os fatores de risco que podem trazer esse câncer. E a gente não pode esquecer de olhar os outros tipos de câncer. Até tem situações que eu falo para paciente, se tivesse uma vacina contra o câncer de mama, você faria? E muitas mulheres não fizeram a vacina contra o câncer de colo. E a gente está falando do terceiro ou quarto câncer que mais mata a mulher no nosso país. E existe uma vacina para ele. E não fazem. Não fazem. Então eu falo assim, outubro além do rosa, eu acho que até a gente abrange mais esse assunto. E pode trazer isso aí pro ano inteiro. Mas não fazem por quê, doutora? Por falta de informação, de consciência, ou porque o outubro rosa é marcado e é badalado e é divulgado, e aí logicamente que isso chega mais nas pessoas, nas mulheres, enfim. É por isso que a vacinação não é tão difundida? Não, na verdade começou em torno de 2014 no SUS, para as meninas dos 9 aos 14 anos. Hoje já abrange um pouquinho mais, mas a gente tem só uma população jovem. Então o Brasil, as mulheres adultas de 30, 35 anos, 40 anos, elas não foram vacinadas. A gente não tinha isso disponível na rede pública. Entendi. Somente no serviço privado e não era tão difundido. Então, ainda estamos com muitas mulheres na idade prevalente do câncer de colo sem essa vacina. E é uma vacina recomendada pela Organização Mundial de Saúde até os 45 anos. Então, sempre que é possível, eu recomendo as minhas pacientes fazerem. Não é limitado aos 45 anos, ainda pode ser feito, por exemplo, até os 50. Os trabalhos mostram benefício, mas a gente está falando de uma prevenção de um câncer com uma incidência importante e com um número novo de casos anualmente sempre crescente. Doutora, os números ainda são alarmantes. A gente tem o outubro rosa, que é para chamar a atenção das mulheres. Eu, com certeza, algumas mulheres despertam nesse mês para fazer os exames, fazer toda essa parte, não só dos exames da mama, do colo do útero, mas ainda os dados, os números preocupam muito? Sim, na verdade, preocupam porque aumentou-se o diagnóstico e as mulheres estão indo mais ao médico, estão fazendo mais mamografia. E a gente tem que enxergar a prevenção do câncer de mama como uma prevenção secundária. O que é uma prevenção secundária? A gente vai prevenir a progressão do câncer, mas ele já está ali. A prevenção primária é quando eu faço uma prevenção para a mulher não ter a doença. E aí, o que seria uma prevenção primária do câncer de mama? Não fumar, não ser sedentário, se alimentar bem. Então, a gente está falando em estilo de vida, né? A prevenção secundária, que é onde a gente está tendo esse diagnóstico precoce, é claro, tantos diagnósticos a mais esse ano. Que bom, sinal que os nossos exames estão sendo bem realizados, a gente está encontrando esse câncer mesmo, às vezes nódulos pequenos, mas um número que sobe bastante também é a taxa de cura. Hoje, apesar de ser um câncer que tem um aumento de prevalência, é um câncer que também tem uma taxa de cura elevada em paciente que faz diagnóstico precoce. Por isso, super importante o rastreio anual. Eu acho que é importante essa parte da cura, porque há um tempo atrás, eu lembro, a minha mãe teve câncer de mama. E na época, a gente, quando aconteceu isso, a gente ficou, assim, muito preocupado, enfim, vai morrer.
E hoje a gente tem a impressão de que não é mais assim essa sensação. É mais ou menos como outras doenças, como a AIDS, por exemplo, que antigamente pegava AIDS já era sinônimo de morte. E o câncer de mama trazia muito isso. Eu acho que essa é uma realidade que vem mudando, né? Sim, o câncer no geral, quando se fala a palavra câncer, parece que a pessoa toca uma cruz, vai morrer. E não é bem assim, né? Não só o câncer de mama, outros tipos de câncer também vem melhorando esse diagnóstico e esse tratamento. Então, hoje não é mais aquela... bicho de 7 cabeças. Isso, que fala assim, nossa, em 5 anos eu vou morrer. Não, não é isso. Pelo contrário, a gente, dependendo do tamanho do tumor, a gente chega em taxas de cura acima de 90% ou até 95%. Então, uma taxa de cura elevada. Doutora, a gente tem visto que cada vez mais mulheres mais jovens apresentam o câncer. O que mudou com os anos? O que é alimentação, estilo de vida, estresse? O que ocasiona mulheres tão jovens, às vezes, que a gente, de repente, quando a gente era criança, a pessoa tem tal idade, ela teve câncer. E hoje a gente vê muitas mulheres com 30 anos já apresentarem... Até menos, né? Até menos. Eu acho que hoje é mais difundido a informação. O câncer de mama, ele já existe em mulheres jovens há muito tempo, só que menos diagnóstico, não se informava tanto, mas sim, a gente está tendo mais diagnóstico em mulheres jovens. Alguns tipos de câncer, e o câncer de mama entra um pouquinho nesse bolo, porque a gente teve um aumento de obesidade na população, um aumento do consumo do tabagismo. Então, esses seriam fatores que podem também impactar de forma positiva no aumento do risco do câncer de mama. A questão genética também está envolvida, não? Sim, mas a gente está falando em menos de 10% dos cânceres de mama são genéticos. E a resistência dessas mulheres, muitas que ainda, não vou fazer a mamografia, eu não vou fazer aquela ecografia, que eu acho que é outro exame. Por que há tanta resistência ainda pela mamografia? É um exame que dura poucos minutos ali, mas há uma grande resistência das mulheres e eu acho que é o exame que mais aparece aí, talvez, identifica o câncer. É o primeiro exame que vai identificar o câncer, é superior à ultrassonografia. Muitas pacientes querem fazer apenas o ultrassom, mas a mamografia, ela é o principal exame a ser realizado anual. Existe a recomendação, né? O Ministério da Saúde recomenda a cada 2 anos, Sociedade Brasileira de Mastologia anual, a realização da mamografia a partir dos 40 anos. Ou vai ser realizada a partir de 10 anos antes do diagnóstico de um parente de primeiro grau. Então, se a minha mãe tivesse tido câncer de mama, aos 45 eu começaria o meu rastreio, 35 anos. A resistência, as pessoas falam, dói, amassa a mama, aperta a mama. Gente, mas se faço o diagnóstico precoce, a intenção da mamografia é pegar a lesão menor do que 1 centímetro. É nesses casos que eu vou ter uma chance de cura acima de 90%. Então, é extremamente importante esse exame que amassa a mama, que aperta a mama, para poder fazer o diagnóstico. Eu concordo que pode ser um pouco desconfortável, mas é o único exame que vai trazer esse diagnóstico com menos de 1 centímetro. Mas eu faço o autoexame da mama em casa, eu me examino, eu palpo a mama. Lesões menores do que 1 a 2 centímetros não são palpáveis. Essas lesões vão crescer, você vai palpar, mas você vai palpar na hora que ela tiver com 2, 3, 4 centímetros. E aí, é claro que ainda pode ter uma chance de cura alta, mas a gente pode ter um tumor um pouco mais avançado. Se você tivesse feito um exame de imagem, muito provavelmente poderia ter pego essa lesão menor. Vamos falar um pouquinho sobre família? Podemos. Até porque é uma linhagem, né? Pais, filha, trabalhando na mesma profissão e fazendo um histórico importante na cidade. É isso? O papai e a mamãe 40 anos já. Doutor Pedro. E doutora Nancy. Doutora Nancy. 40 anos trabalhando com ginecologia e obstetrícia aqui na cidade. Eu cheguei depois, né? Cheguei recente, tem 5 anos, vim trabalhar com eles. E o que eu posso dizer é que trabalhar em família, em equipe, assim, é maravilhoso. Toda vez que me perguntam, mas como que é trabalhar com pai e mãe, né? Tipo assim, é uma sociedade que já existe. Eu falei, não é uma sociedade nova, não é nossa? Sim. Meu sócio de consultório, não desde é. Criança. Desde que eu nasci. Então é excelente. E com certeza toda a vivência que eles têm e tudo que eu vivi na minha infância, escutei, influenciou na minha escolha. Eu acho que é um referencial, né? Eu acho que até para a tua escolha, mesmo como você falou,
é um referencial para que tu pudesse seguir a mesma profissão. Sim, eu quis ser médica sempre, mas eu diria que eu sempre dizia que eu não seria ginecologista. Mas, durante a faculdade, foi a matéria que eu melhor me encaixei. Eu falei, mas também eu vivo nisso desde criança. Na faculdade deve ter sido assim, mas isso eu sei, mas isso eu já vi também. Eu já escutei isso em casa, meu pai e minha mãe fazem assim. Mas também vem uma responsabilidade muito grande aí, né? Sim, com certeza. Né? Porque o pai, a mãe e seus pais são muito conhecidos, são uma referência aqui em Foz do Iguaçu. Daí a filha vem logo atrás assim, puxa, agora eu tenho que seguir esse legado e manter o nome, né, da família. Com certeza, é um peso grande e eu sempre tento trazer o máximo de orgulho para eles também, né? Tem mais gente médica aí nessa família? Não. Nós três. Meu irmão, a gente brinca, meu irmão é normal, ele escolheu uma outra profissão, né? Que a gente acaba sendo meio maluquinho. Eu falo, às vezes médico fica, estuda e não sei o que, tantos anos e nunca para, né? Meu irmão pegou uma linhagem mais tranquila. Tranquila, né? Doutora, fala pra gente como é que tem sido esse atendimento. Vocês fazem esse atendimento conjunto e tem algumas ferramentas diferenciadas já até para essas mulheres hoje aqui em Foz do Iguaçu que passam por essa questão do câncer. Conta um pouquinho pra gente desse atendimento, da questão da gravidez para essas mulheres. Antigamente se dizia que a mulher que teve o câncer de mama, que ela não poderia mais ser mãe. Então aquela mulher que às vezes teve câncer de mama aos 30, aos 35, ela não poderia ser mãe se ela não tinha um filho ainda. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim. É claro que isso vai depender do tipo do câncer, de como foi diagnosticado, né, em que estadiamento estava, como foi o tratamento dela, se regrediu a lesão inteira. Se ela é uma paciente jovem, que ela não tem filhos, a primeira coisa no diagnóstico é oferecer preservação de fertilidade para essa paciente. Qualquer paciente tem que ter o poder de escolha depois que ela tem a oportunidade de tentar engravidar. Então, a primeira coisa que o oncologista, que o mastologista que faz esse diagnóstico, que acompanha essa paciente, ele tem que dar a oportunidade dela preservar a fertilidade dela. A preservação de fertilidade, o congelamento de óvulos, ele não piora o prognóstico do tratamento da paciente, ele não atrasa a quimioterapia, ele não piora o quadro clínico dela. Pelo contrário, ele permite que ela faça um congelamento e que ela possa usar esses óvulos se ela escolher no futuro. Porque a paciente que sobrevive ao câncer, depois que ela sobrevive, ela quer viver. E às vezes o viver, nesse sonho da vida, está incluso formar uma família. Alguns quimioterápicos, né, podem cursar com falência ovariana e aí ela pode não ter mais ovulações, por exemplo, no futuro. Ela pode entrar na menopausa de forma precoce, né? Hoje, os protocolos têm como entrar com algum tratamento que ajuda a proteger o ovário, mas não protegem 100%. Às vezes ela não entra na menopausa, mas reduz muito a reserva ovariana dessa paciente. Então, sempre que é possível, a gente leva 10 a 14 dias para fazer uma preservação de fertilidade, é muito rápido. Às vezes, no tempo que a paciente está fazendo o exame para uma cirurgia ou para começar a químio, a gente faz um congelamento, às vezes 2. Então, a gente dá a oportunidade dessa paciente escolher se ela quer ou não ser mãe, porque algumas pacientes, às vezes, é tão jovem que ela nem sabe, ela nem se preparou para a maternidade, ela nem sabe se ela vai querer ser mãe um dia. Só que daí, às vezes, ela tem 35 hoje, mas aos 40 ela fala, agora que eu sobrevivi ao câncer, tudo, meu sonho é ser mãe. Poxa, isso não foi pensado lá atrás. Então, a preservação de fertilidade, ela traz esse poder de escolha, ela não garante que ela vai ser mãe com esses óvulos, mas ela traz uma oportunidade da paciente pelo menos tentar. Esse congelamento é a grande novidade em Foz do Iguaçu, é isso? Sim, temos uma clínica, chama FIV-FOS. 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 Agora, essas pacientes não precisam mais sair. Antigamente, como que eu fazia os tratamentos? Eu trabalhava com uma clínica em São Paulo, então acompanhava o paciente, estimulava, acompanhava o ovário, e ela tinha que sair de Foz em cima da hora, porque eu consigo saber só com 48 horas de antecedência quando vai ser a captação. Então era um transtorno a mais para o paciente, ela tinha que se deslocar e ir para outra cidade. E hoje não, hoje a gente tem tudo aqui. Então a paciente não precisa sair daqui mais. Todo o ciclo de congelamento de óvulos, ou pacientes que vão fazer fertilização in vitro, ou qualquer um desses tratamentos ligados à reprodução humana, a gente tem 100% em Foz do Iguaçu. Inclusive congelamento de sêmen também em casos masculinos, de câncer masculino, como câncer de testículo, que é muito comum em homens jovens. Doutora, e a gente já vai entrar no Novembro Azul aí também para chamar essa atenção, olha aí, Com né? certeza. É um procedimento tranquilo esse, doutora, para essas mulheres? Porque elas já estão passando por uma situação bastante delicada. É um procedimento que elas podem, vou lá tranquila, vou fazer esse procedimento. Como que funciona? Eu acho que a mulher vai estar num momento muito delicado quando ela está
nesse período de tratamento, porque a gente está numa fase ali que ou ela está se preparando para uma cirurgia, ou ela está se preparando para uma quimio, para uma rádio, fazendo exames, então não é um momento tranquilo para a mulher. Mas o tratamento em si para congelar óvulos, ele não é muito difícil. O que seria, né? São várias ultrassonografias e a paciente usa medicamentos injetáveis, onde a gente vai acompanhar o crescimento dos folículos no ovário dela. Se eu tenho uma boa resposta, se o ovário responde bem, eu vejo um crescimento de folículo, aí sim eu já indico a data do congelamento. O procedimento em si é uma sedação, que é uma anestesia simples, né? O paciente dorme, dura em torno de 10 a 15 minutos. Logo após ela acorda, meia hora, 40 minutos ela tá indo para casa. Então não é nada que precisa ficar internado, não precisa de corte na barriga, nem nada assim. A gente faz a captação através de um ultrassom transvaginal, que tem uma agulha que a gente passa no ovário. Então assim, não tem ponto, não costuma ter sangramento, não é um procedimento muito dolorido, né? Mas com certeza, para mulheres que estão vivendo nessa fase, eu acho que cada etapa é mais intensa, então pode ser um pouquinho mais desconfortável, mas não seria um procedimento doloroso, nem nada do tipo. Já procura aqui em Foz do Iguaçu, doutora, mesmo sendo uma técnica recente, aqui chegando recente, há uma procura das mulheres? Sim, já tem. Temos agora um congelamento acontecendo em paciente de câncer de mama neste mês de outubro. Mas desde que a gente abriu a clínica, nós já tivemos alguns congelamentos de preservação de fertilidade. Mulheres que estão postergando a maternidade, mulheres que não sabem quando vão tentar ser mãe, ou que estão priorizando a carreira agora. Então a gente, hoje, né, ela nem sabe, às vezes vai aparecer um câncer de mama um dia, mas ela já congelou. Hoje a gente preconiza o congelamento de óvulos o quanto antes. A mulher que não sabe quando quer ser mãe, ou que vai postergar a maternidade, ou que vai priorizar a carreira, trabalho, que vai jogando esse sonho pra frente, ou que às vezes a pessoa nem sabe se quer ou não. Melhor congelar, porque aos 40 é muito mais difícil. Então se a gente tem o óvulo guardado, o importante é a idade que você congelou. E é importante dizer que ele não estraga. Eu ia perguntar isso, se tem um prazo de congelamento. Não, tem crianças nascidas de óvulos congelados mais de 20 anos. Então assim, não estraga. Então você pode ir viver a vida e tu tem uma chance de tentativa. Não é garantia que vai ser mãe com esses óvulos. Claro. Mas é uma garantia de tentativa. Então dá uma tranquilidade. Doutora, e que clínica é essa fantástica, nova, bonita, que vi as imagens e fiquei encantado? Pois é, a clínica de reprodução humana que a gente abriu, a gente fez tudo novinho, do zero. A nossa intenção era trazer realmente uma estrutura com toda a parte de tecnologia de ponta. Então hoje nós temos em Foz do Iguaçu tudo que tem que ter numa clínica de reprodução humana, e até tecnologias um pouquinho a mais, assim, coisas que às vezes algumas clínicas não têm. Nosso foco é trazer tudo que puder, que seria necessário oferecer para os casais que estão tentando engravidar ou quem precisa preservar a fertilidade, ter tudo aqui. Maravilha. Bacana, né? Fantástico. Mais novidades para as mulheres. Fumacinha, tu estava brincando nisso, aquela fumacinha, aquela imagem do congelamento. Mas eu acho que é uma modernidade e uma tecnologia que pode garantir o sonho de muitas mulheres, de homens também, na verdade. Eu acho que isso é importante destacar. Sim. O sonho da maternidade ou da paternidade, né? A gente fala muito da mulher, mas tem muitos homens que sonham em ser pai tanto quanto uma mulher, que fariam, por exemplo, uma produção independente, assim como mulheres. E a gente consegue oferecer isso. O congelamento de sêmen é uma coisa que não se falam, que as pessoas não pensam que precisa congelar. Só que hoje a gente sabe que o homem acima de 40 anos, ele tem uma piora importante de qualidade de sêmen, né? Aumento de doenças no bebê por conta da idade paterna. Então o congelamento de sêmen é interessante para homens que vão postergar a paternidade. É interessante para homens que fazem uso de anabolizante, testosterona. Às vezes, hoje tem uma galera jovem aí, 18, 20 anos, injetando testosterona na academia. Você pode ver todo mundo querendo ficar bombado, só que quando você aplica esses medicamentos, principalmente o uso prolongado, tem atrofia testicular, depois dificuldade de engravidar, depois não volta a produção testicular normal. Então esses são pacientes recorrentes na clínica de reprodução humana. Se esse menino de 18, 20 anos, antes de usar as testosteronas injetáveis, estivesse congelado, ele se daria uma oportunidade no futuro. Ou mesmo meninos que têm câncer de testículo, que é um câncer de homem jovem. Às vezes, né, faltou conhecimento, porque uma semana que leva para ele às vezes programar uma cirurgia e tudo mais, ele conseguiria fazer 2, 3 captações, congelar 20 vials, ter vials para tentar ter filho no futuro, assim, em quantidade. Então eu acho que essa informação para homem e para mulher ela é extremamente relevante.
Essas e todas as outras que a senhora acabou de mencionar aqui. Doutora, nós gostaríamos muito de agradecer essas importantes informações para você que acompanha a gente aqui no podcast. E agradecer demais a sua presença aqui, trazendo essas novidades, principalmente nesse mês que eu acho que chama mais a atenção das mulheres, mas que sejam os 12 meses do ano aí para as mulheres se prevenirem, se cuidarem. Não só as mulheres, né? A família toda. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. E leve o nosso abraço aos pais. Né? Será dado. Bom, muito obrigado. E o Fala Cine Coffee podcast dessa semana vai ficando por aqui. Para você, tem muitas novidades nas redes sociais oficiais aqui, ó, do Cine Coffee. Acompanhe a gente lá também. Tchau! Tchau!